Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Arco Podcast. Meu nome é Gabriel Marques, sou membro do CIAM, o Centro Internacional de Adoração e Missões do Rio de Janeiro, Ministério Apostólico dos meus queridos apóstolos Alexandre Macedo e Rita de Cássia. E eu quero inclusive mandar um grande abraço aqui para o meu apóstolo Alexandre, que está liderando uma caravana em Israel com alguns irmãos dos CIANs, sede em Inhaúma, Itália e de outras nações onde o CIAN está presente. Um grande abraço, meu apóstolo. E bom, antes de seguir nesse episódio, eu quero incentivar você que está chegando agora no nosso podcast, que ouça também os 2 episódios anteriores, porque eu vou tocar em alguns assuntos que eu já abordei antes, e eu posso cometer a falha aqui de parecer ser superficial em algum desses assuntos, que na verdade já foram aprofundados anteriormente. Mas, sem mais delongas, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Números, capítulo 22. E, como de costume, nós vamos passear bastante pela Bíblia hoje também, tá bom? E eu não vou ler o capítulo inteiro, mas apenas alguns versículos que são chave para entendimento do que Deus quer direcionar a nós nesse tempo. E para isso, eu preciso contextualizar você do que trata esse capítulo e os próximos que virão. Havia em Israel, na época em que Moisés estava liderando o povo de Israel pelo deserto, saindo ali do Egito, até a terra prometida, havia um profeta, um homem de Deus chamado Balaão. E é interessante que ontem, vendo o Instagram, eu vi uma postagem justamente falando sobre Balaão, de uma pastora muito querida minha, chamada Adriana Teves, lá de São Paulo, do Ministério Arravá, e tratava de um outro aspecto sobre a história desse mesmo Balaão. E eu entendi que Deus estava me direcionando no caminho certo, do que Ele realmente quer chamar nossa atenção para os dias de hoje. Essas ministrações que eu compartilho aqui com vocês são fruto de dias de estudo e análise bíblica e oração para falar exatamente aquilo que Deus está de alguma forma nos orientando. Aliás, pastora Adriana, um beijo grande para a senhora e para o seu esposo. Eu e a Bianca amamos muito vocês e somos gratos por todo o ensinamento que vocês têm compartilhado com a gente, tá bom? Então, pessoal, voltando à história aqui de Balaão, explicando um pouco quem ele era antes de entrar na lição especificamente. Ele era um profeta de Deus, um homem que conhecia Deus, falava diretamente com Deus, mas ele era movido pelos seus próprios interesses. E veja, havia um rei na cidade de Moabe chamado Balaque, que viu que os israelitas estavam acampando próximo às suas terras, lá em Moabe, e ele ficou muito temeroso. E olha a brilhante ideia desse rei para conter o avanço desse povo. Ele foi contratar um profeta de Deus, um homem com pedigree, para amaldiçoar aquele povo. E repara que interessante, um rei procurando um homem que serve a outro Deus que não o seu próprio, para amaldiçoar um povo que estava só de passagem, que não hostilizou os moabitas, que não levantou a espada contra ele, que não fez nada. E para não dizer, beleza, que não fez absolutamente nada, na verdade os moabitas eles estavam com medo dos israelitas, pelo que eles fizeram contra o povo amorreu. Lá nos primeiros versículos aí, 2 e 3, fica claro isso. Eu vou ler com vocês, Balaque, o rei de Moabe, filho de Zippor, viu tudo o que Israel havia feito aos amorreus. Aí versículo 3 diz: e os moabitas tiveram um grande medo desse povo, porque era muito numeroso, e andavam angustiados por causa dos filhos de Israel. E lá no versículo 5 ele vai revelar a estratégia dele, ao mandar chamar Balaão para amaldiçoar aquele povo. E ele diz no final do versículo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando perto de mim. Eu convido você, ouvinte, a ler todo o capítulo 22, o 23 e o 24 para ver no detalhe como essa história se dá. Mas eu quero já refletir com você o seguinte: se o rei estava incomodado e ele certamente tinha um exército ao seu comando, ou seja, ele tinha armas naturais para guerrear, por que ele foi buscar atacar o povo de Israel com armas espirituais? Por que ele buscou a ajuda de um profeta para amaldiçoar o povo escolhido de Deus? E isso, meu irmão, minha irmã,
me mostra o quanto o fato de sermos escolhidos por Deus incomoda o nosso inimigo e aqueles a quem ele usa. Aquele rei não estava com medo do povo israelita, ele estava incomodado com a presença que aquele povo tinha. Ele sabia que não adiantava atacar diretamente aquele povo, porque poderia ser derrotado, assim como os povos amorreus foram. Mas sabia que era necessário tentar enfraquecer espiritualmente, para então dominar aquele povo. E é nesse ponto que a história começa a ficar interessante, porque nós não vamos focar aqui nesse episódio no inimigo, em Balaque, que todos nós já sabemos que tem interesse em derrotar a gente. O nosso inimigo ele quer nos derrotar. Mas nós vamos falar aqui nesse episódio de Balaão, o servo de Deus com o coração dividido. E Balaão não era um mago pagão, um feiticeiro, nada disso. A Bíblia diz que ele era um profeta, um homem de Deus, alguém que conhecia muito bem a Deus, ou que deveria conhecer. Alguém que foi chamado por Deus para uma missão, mas que foi seduzido por honras, por recompensas, por influências, por reconhecimento. E é o tipo de cristão que ora e fala com Deus, mas negocia princípios. Que muitas vezes tem a revelação de algo ali, mas não preserva a aliança que ele tem com Deus. Que acha que conhece tão bem a Deus, que esquece de temer. E quando o rei Balaque envia mensageiros a Balaão, ele diz, fique aqui, Balaão ele vai dizer, fiquem aqui essa noite, pois vou consultar ao Senhor. Isso lá no versículo 8, tá? Quem está acompanhando comigo aí na Bíblia. E no versículo 9, Deus pergunta para Balaão assim, quem são esses aí que vieram ter com você? Como se Deus não soubesse, exatamente quem eram aqueles homens e o que eles queriam. Mas a pergunta era retórica, meio que para Balaão se enxergar e cair em si sozinho. Mas mesmo assim, Deus foi lá e deu uma forcinha para Balaão, que ainda estava ludibriado com as honras e riquezas que aqueles homens trouxeram para ele. E ele deixa claro no versículo 12, Deus, não vá com eles, nem amaldiçoe o povo, porque são um povo abençoado. Balaão, então, logo de manhã dispensou aquela comitiva e disse que Deus não tinha autorizado ele a ir junto com aqueles homens. Então, quando a comitiva falou com o rei Balaque, quando chegou lá em Moabe e falou que Balaão não ia vir com eles, lá no versículo 15, diz que, de novo, Balaque enviou chefes em maior número e mais honrados do que os primeiros, e disse, não demore a vir, porque eu o cobrirei de honras e farei tudo o que você me disser. Venha, pois, e por favor, amaldiçoe este povo. E Balaão, o profeta, deu aquela resposta padrão, de que ele não ia. Mas ele falou para aqueles homens assim, no versículo 19, fiquem aqui também esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. E aí, meus amigos, o caldo azedou de vez, porque quando uma pessoa insiste em um caminho ao qual Deus já deixou claro que não era para ir, Deus permite que essa pessoa siga em frente, não como permissão no coração dele, ou aprovação do que ele está fazendo ali, mas para que essa pessoa enfrente o seu juízo. Gente, aí você pensa assim, meu Deus, como assim? Porque o questionamento de Balaão deixava exposto um coração que acreditou que Deus, de alguma forma, poderia mudar de ideia, diante de mais dinheiro, mais poder, mais fama, mais honrarias que aquele rei moabita ofereceu. E, gente, Deus ele não muda. A sua palavra permanece a mesma. O drama espiritual que começa a se desenrolar a partir daí, gente, é digno de um filme de Hollywood. O profeta subiu na sua jumenta para fazer o que Deus já tinha mandado ele não fazer, e no meio da estrada, no meio do caminho, aparece quem? Aparece Jesus. Mas como assim, Gabriel? Lá na Bíblia fala que apareceu um anjo do Senhor, com a letra A de anjo em maiúsculo. E quando a gente faz o seminário teológico, a gente aprende que isso indica uma teofania, ou seja, uma manifestação de Jesus, o Filho de Deus, antes dele vir à Terra em carne e osso, lá no Novo Testamento. Isso acontece outras vezes no Velho Testamento também, mas deixa claro para nós aqui que não era um anjo qualquer,
com todo respeito e reverência aos anjos do Senhor, tá? Mas sim um anjo com A maiúsculo, aquele que fala como Deus, recebe culto como Deus e age como Deus, porque é Deus. E com a espada desembainhada, ou seja, com a espada na mão. Ele não estava ali para proteger Balaão na sua caminhada, ele estava ali para impedir Balaão. E, gente, traduzindo aqui para quem não entendeu ainda, ele estava ali para matar Balaão. E se já não fosse o suficiente, a jumenta vê o anjo, mas o profeta não vê. A ponto de 3 vezes a jumenta tentar desviar do anjo com a espada na mão. E 3 vezes o profeta bater na jumenta com raiva. E isso revela algo interessante para nós aqui. Quando a ambição toma conta do caráter, seja essa ambição por dinheiro, por fama, por vaidade, por sucesso ministerial ou qualquer outro tipo de ambição, até um animal passa a ter mais discernimento que um homem ou uma mulher de Deus. E quando o nosso ministério vira uma carreira, a sensibilidade espiritual morre. A gente não consegue discernir mais se a mão de Deus está nos protegendo ou tentando nos parar. Quando o coração está contaminado, gente, Deus ele confronta o homem e a mulher de Deus diretamente. Ele disse no versículo 32, quem está acompanhando comigo aí, eis que eu saí para ser o seu adversário, porque o seu caminho é perverso diante de mim. Gente, o próprio Cristo se colocou como opositor, não do povo escolhido de Israel, nem mesmo de Balaque, do inimigo, mas do profeta que insiste em caminhar sem temor. E eu não vou falar da parte em que o profeta conversa com a jumenta aqui, porque, gente, sem o temor de Deus, a gente começa a dar ouvido a animais, como se estivesse falando com gente inteligente, e no final, a pessoa, né, a gente ainda dá razão para o jumento. Olha, é complicado demais esse negócio. Mas Balaão finalmente chega até Moabe, até Balaque. E ali, né, os altares são erguidos, os sacrifícios são apresentados, mas tudo é manipulação. O cenário parecia espiritual, religioso e tudo mais, mas a intenção do coração era, no fim das contas, maldizer o povo escolhido, o povo a quem Deus já tinha falado que não era para amaldiçoar. E o inimigo ele sabia que se usasse a boca do profeta, do homem de Deus, para lançar uma palavra de maldição sobre o povo, ele quebrava a cobertura espiritual do povo. Mas toda vez que Balaão tentou abrir a boca para amaldiçoar, Deus não permitia e transformava a maldição em bênção. E, gente, Balaão pode até tentar contra a sua vida, sua casa, seu ministério, a sua honra, mas o próprio Deus se ocupa de transformar toda a tentativa de derrotar você em uma oportunidade para que uma bênção seja liberada na sua direção. Glória a Deus! Deus é maravilhoso demais, meus irmãos. E falando de adoração, resgatando um pouco aqui do que eu falo no meu livro, Princípios da Adoração, a adoração verdadeira ela cria um campo espiritual onde nenhuma palavra contrária se estabelece. Enquanto Israel está lá no vale, sem saber de nada, no alto do monte está o Senhor, impedindo que qualquer decreto de Balaque se concretize. E aquela cena termina, Balaão possivelmente volta para casa, ou pelo menos deveria voltar, mas de repente, no capítulo 25 de Números, a gente vai ver o cenário mudar completamente. Israel cai em prostituição com as mulheres moabitas e começam a adorar uma divindade local chamada Baal Peor. E eu preguei em uma oportunidade há poucos meses para a equipe de louvor da nossa igreja sobre 2 homens na Bíblia chamados Finéias. Um Finéias era filho do sacerdote Eli, que era irmão de Ofni e Finéias, né? Aquela dupla imbatível, tenebrosa, que foram um completo mau exemplo na Bíblia. E o outro Finéias era neto de Arão, o sacerdote ali que caminhava com Moisés. E nesse exato contexto, a Bíblia vai dizer que 24.000 pessoas morreram por conta desse pecado cometido. E Moisés pediu para que todo Israel fizesse um jejum e se arrependesse do mal que cometeram. E aí surgiu um israelita,
se encaminhando com uma mulher moabita para dentro de uma tenda para ter relações. Isso na cara de todo Israel. E esse Finéias, que era neto de Arão, ele foi pego com uma indignação tão grande que ele atravessou esses dois pelo ventre com uma lança. E a Bíblia vai dizer que por conta dessa atitude dele, a praga que estava matando tantas pessoas cessou. E Deus estabeleceu com esse Finéias uma aliança de sacerdócio perpétuo. E por que eu estou contando toda essa história? Porque lá no capítulo 31, lá na frente, Moisés revela algo interessante sobre a causa de todo esse mal aí. Foram as mulheres que, por conselho de Balaão, fizeram Israel pecar. Nesse capítulo 31 fala sobre a morte de Balaão, mas antes disso, eu quero refletir com você que Balaão não conseguiu ferir Israel com um ataque que viesse de fora, com uma maldição, com um Balaque envolvido, né? Mas ele tentou destruir Israel por dentro. E dificilmente são os ataques externos que vão paralisar o seu ministério, o seu chamado. Aquele homem de Deus sabia exatamente qual era a fraqueza daquele povo e ensinou o inimigo a seduzir o povo. O resultado disso foi a corrupção da adoração. O povo passou a adorar um ídolo, Baal-Peor. E, gente, quando o altar cai, todo o povo cai também. Esse é o espírito de Balaão. Ele corrompe o altar para enfraquecer o povo. Balaão sabia que Israel só era imbatível enquanto fosse santo. Então, ele atacou a santidade, a pureza, o propósito. E muitos hoje são derrotados pelo mesmo motivo, não por inimigos externos, mas por concessões internas. E no capítulo 31, como eu falei, narra uma guerra entre Israel e os midianitas. E Balaão aparece de novo. Dessa vez, olha que interessante, dessa vez Balaão aparece do lado do inimigo. Em uma hora, gente, todo Balaão que se levanta contra a nossa vida mostra de que lado ele realmente está. Ele definitivamente escolheu estar do lado do inimigo. E adivinhe o que aconteceu com Balaão? Ele morreu. E de que maneira? Pela espada. A mesma espada que estava no caminho para tentar impedir ele de ir até o fim, agora encontrou ele no campo de batalha para trazer juízo. E a espada que tentou salvá-lo é a espada que agora o condenou. Ele me lembra, nessa história aqui, um pouco de Saul, que após perseguir de todas as maneiras Davi para tentar matar Davi, o homem que Deus havia escolhido para reinar sobre Israel e que estabeleceu não só um reinado que a gente conhece até hoje, mas um modelo de adoração tabernacular, que se tornou uma referência para nós até hoje também. Quando ele se viu cercado, ele se lançou sobre a espada para não morrer nas mãos dos inimigos. Quem conhece a história de Saul sabe que ele se viu cercado ali pelos inimigos e para não morrer nas mãos dos inimigos, ele pede para que o escudeiro mate ele. Aí o escudeiro fala: jamais vou matar você, você é ungido do Senhor. E aí ele mesmo se lança sobre a própria espada e morre. E assim também fez o seu escudeiro, se lançou sobre a espada. Então todo aquele que se coloca no caminho do que Deus quer verdadeiramente fazer, encontra a espada na sua direção, encontra o juízo. E no último episódio eu falei a respeito da igreja de Pérgamo. Por isso que eu falei para vocês darem uma ouvida nos outros episódios anteriores, lá em Apocalipse 2. E, gente, eu falei que o Espírito estava denunciando aqueles daquela igreja que toleravam a doutrina dos nicolaítas. Lembram? Nico significa dominação e Laos significa povos, isso em grego. Então, nicolaítas são aqueles que dominam sobre os outros, É uma estrutura de dominação, de manipulação. E eu deixei para falar da outra parte em outro episódio. E aqui nós estamos. Lá no versículo 14, diz assim: tenho, porém, contra você algumas coisas. Nicolaítas era uma, e aqui está outra coisa. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. E no versículo 16 vai dizer: portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra aqueles
com a espada da minha boca. A mesma espada do caminho de Balaão, a mesma espada da justiça, a mesma espada da palavra, a espada que separa o santo do profano. Meus irmãos, Jesus está dizendo para nós nesse tempo: tudo que tolera a doutrina de Balaão será confrontado pela minha palavra. Porque Balaão não é só um personagem bíblico controverso. Balaão é uma mentalidade espiritual simbolizada por ministérios sem temor de Deus, uma adoração com mistura, profetas que negociam princípios, o altar contaminado, a sedução moral e espiritual, as ministrações manipuladas por interesses e a intimidade com Deus no secreto substituída por performance, elogios e reconhecimento humano. E Cristo se levanta mais uma vez no meio do caminho com a espada desembainhada dizendo: não prossiga assim, volte para o temor, eu resistirei ao caminho perverso, eu protegerei a minha igreja e eu vou julgar tudo o que tenta corrompê-la. E a história de Balaão gira em torno de uma pergunta que ecoa para nós nos dias de hoje: o que você faz quando Deus coloca a espada no seu caminho? A espada estava ali naquele contexto para impedir a queda, para preservar o profeta, para salvar o profeta de si mesmo e do seu caminho obstinado. Mas Balaão ignorou a espada, e a espada o encontrou no final. Da mesma forma, quando Jesus vê uma árvore que deveria dar frutos, mas que no final só tem aparência de bonita, com folhas verdes, até faz uma sombra ali, né? Mas não alimentava mais ninguém, ele diz: eis que o machado está posto à raiz das árvores, e toda aquela que não dá fruto será cortada. Gente, terrível coisa é viver de aparências. Deus havia rejeitado Saul como rei de Israel, a ponto de Deus perguntar para Samuel: Samuel, até quando você vai ter pena de Saul? Eu já escolhi outro para o lugar dele, Samuel. E Samuel, ao anunciar para Saul a sentença, Saul diz: tá bom então, Samuel, vamos lá, mas vamos fazer o seguinte, volta comigo, para o povo achar que está tudo bem entre a gente e Deus. E eu não me importo com isso aí que você falou, que você disse, não. Só deixa o povo não ficar sabendo disso. Desce comigo, vamos aparentar que está tudo bem. E, gente, hoje o Espírito Santo está dizendo para nós: não ignore a espada, não ignore o confronto, não ignore o aviso, porque a espada que hoje barra o seu caminho é a espada que amanhã te guarda de toda maldição. A espada que hoje te corrige é a espada que amanhã te protege de todo mal. E a espada que sai da boca de Jesus é a que mantém a igreja e o altar limpos. Em Apocalipse há uma promessa para a igreja de Pérgamo. No versículo 17 do capítulo 2 diz assim: ao vencedor darei do maná escondido. Maná fala de alimento, de provisão diária. Existe uma porção separada por Deus para nós todos os dias, da qual ninguém teve acesso, pois está escondido. E também vai dizer, né, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. E aqui tem uma curiosidade, e aí eu termino a ministração com essa informação. Lá no início do século I depois de Cristo, nos tribunais gregos e romanos, os jurados eles usavam duas pedrinhas para votar a respeito de uma pessoa sobre, né, condenação ou absolvição. Uma pedrinha preta significava condenação e uma pedrinha branca significava absolvição. E quando Jesus promete dar uma pedrinha branca com um novo nome escrito, ele está sugerindo: eu mesmo te absolvo, eu te declaro inocente diante do meu tribunal. A pedrinha branca também era usada pelos gregos como uma espécie de convite nominal, né, para aqueles banquetes de honra ou celebrações diversas que aconteciam, com o nome dessa pessoa escrita na pedrinha, para dar direito a essa pessoa de entrar na festa. Isso aponta para nós não somente o que nos aguarda quando partirmos daqui para a eternidade, né, para as mansões celestiais, não. Fala de um nível também de honra e de banquete na presença dele, que está acessível para todos aqueles que vencerem, que não tolerarem a doutrina de Balaão e dos nicolaítas, que se arrependem e que entendem que existe uma profundidade em Deus para todos aqueles que desejam níveis mais profundos de intimidade com ele.
Então você, meu irmão, que está percebendo uma doutrina de Balaão sobre a sua vida, é necessário você se posicionar, se posicione, não concorde com isso, porque se você não concordar, há uma promessa de Deus para a sua vida. E deixa eu orar pela sua vida, deixa eu orar com você. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã que está aqui comigo. Senhor, eu te peço que o Senhor gere em nós a convicção e o entendimento daquilo que nos separa de Ti, que nos impulsiona para um lugar aonde o Senhor não quer que a gente vá. E gera, Senhor, em nosso coração um arrependimento genuíno. Eu não falo aqui, Senhor, de uma necessidade de perdoar alguém, ou de ser perdoado, ou de pedir perdão. Eu não falo disso. Eu falo de algo que nos constrange de dentro para fora, de algo que deve ser abandonado. Sejam pensamentos, sejam posturas, sejam práticas, que vão de encontro à ira do Senhor e ao seu juízo, à sua espada. E eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude. Gere em nós, Senhor, o arrependimento. Gere em nós a coragem de abandonar essa falha moral, essa falha de caráter, e firma os nossos pés na rocha que é Jesus, para não cairmos, meu Deus, não vacilarmos. E eu agradeço ao Senhor que sempre nos alerta sobre o perigo de seguir por caminhos que não te agradam. E eu sou grato porque se o Senhor ainda está falando conosco, meu Deus, é porque o Senhor ainda tem esperança em nos usar para o seu propósito. Eu peço que o teu Espírito, Senhor, nos posicione novamente no lugar, no destino profético para o qual o Senhor tem para nós, e nos lance como flechas nesse lugar. E não permita que a gente vá para onde a gente acha que é melhor, porque só o Senhor é o caminho, é a verdade e é a vida. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Se esse episódio falou com você, deixa aqui o seu comentário. Ele é de extrema importância para mim. Vocês não têm noção de como eu fico feliz em ver um comentário de vocês aqui embaixo, dizendo, olha, essa palavra é uma bênção, essa palavra falou comigo. Olha, meu Deus. E eu peço que você compartilhe essa palavra com todos aqueles que você sabe que precisam ouvir essa palavra. Tá bom? Deus abençoe a sua vida e até o próximo episódio. Um grande abraço.